Meu nome é Cristiane, sou fonoaudióloga aqui na Audiopróteses e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando. Hoje para falar sobre o tema inclusão escolar. E para falar sobre isso, nós temos a educadora Kate, diretamente de Videira. Kate, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui falar sobre esse assunto que ainda é tão difícil de entender, tanto para a família quanto até, acho que até para as escolas mesmo, né? Com certeza, eu que agradeço, é uma alegria imensa estar aqui hoje para poder conversar sobre um tema que, como você mesmo colocou, né, ele é tão desafiador, mas, ao mesmo tempo, ele é necessário e transformador, né, que seria a inclusão. Então, eu quero começar dando os parabéns, agradecendo aos organizadores desse podcast pela iniciativa, né, e pelo compromisso com um tema tão relevante, né? E desejo que essa nossa conversa possa inspirar novos olhares, com mais empatia e, principalmente, né, além da empatia, ações concretas em favor de uma escola e de um mundo onde todos realmente tenham o seu espaço conquistado. Verdade. Mas, Kate, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para que você se apresente para quem não te conhece. Quem é a Kate? Então, meu nome é Kate Lúcia Senen, eu trabalho há 26 anos já dentro da educação especial. Eu fiz magistério. Do magistério eu iniciei na APAE, e na época, como auxiliar de fono, auxiliar de físio, em 2001 como professora, em 2003 teve o concurso da fundação, onde eu passei, me efetivei, trabalhei na parte de Capinzal, trabalhei na parte de Joaçaba, trabalhei na parte de Videira. No ano após a pandemia, a PAI pegou pecúlio, né? Onde os professores do Estado os professores não são mais pagos, remunerados pelo Estado, então nós ficamos à disposição da sede. Trabalhei o ano passado na gerência da educação e hoje estou à frente do AEE na escola Josefina Caldeira de Andrade, Jocan, aqui de Videira. Uhum. Sou graduada em Pedagogia e Ciências Biológicas. Que bom, então, né? Então, tem uma bagagem bem grande aí, né? Dentro da educação especial é o que eu amo fazer e é o que eu sei fazer. Sim. E Kate, então, entrando no nosso assunto, né? O que de fato significa inclusão escolar na prática? Bom, em primeiro lugar, e assim, a peça principal, eu acho que inclusão é quando ninguém precisa provar que merece estar na escola, né? A pessoa simplesmente pertence àquela escola. Não é só sobre ter acesso, não é só sobre ter uma participação real. Eu costumo dizer que presença sem uma participação, ela se torna uma invisibilidade, né? Então, a inclusão, ela realmente acontece quando o aluno levanta a mão, quando ele opina, quando ele tenta, quando ele erra, e está tudo bem, quando ele aprende, e principalmente quando ele percebe que aquele espaço também é dele, né? Então, incluir é garantir que ninguém se sinta um visitante dentro da sua própria escola, ou do espaço onde ele estiver, né? Sim. E existe alguma diferença quando se fala em adaptação e inclusão? Com certeza, existe sim. Primeiro que a inclusão, ela é uma decisão. E sendo uma decisão, ela, obrigatoriamente, ela deve ser uma decisão ética, né? De não deixar ninguém para trás. E tendo essa decisão, a adaptação, no caso, ela é uma ponte que permite que todos atravessem. Se o objetivo é chegar ao conhecimento, não importa se o aluno vai passar por uma ponte, não importa se ele vai passar por uma rampa ou por qualquer outro caminho. O que importa é que ele realmente chegue ao aprendizado, né? Eu costumo dizer que nós, professores, nós não mudamos o destino, mas nós não temos esse poder, mas temos o poder de mudar o caminho, sim. Uhum. E com isso, então, quando se fala em inclusão, não quer dizer que os alunos têm que ser tratados da mesma forma. Com certeza não. Eu vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. O que é justiça para você? O que você acha que é justiça? Né? Uhum. É dar o mesmo para todos?
Não. Eu acho que não, né? Justiça é dar a cada um aquilo que ele realmente precisa para crescer. Então, vamos imaginar aqui uma sala com, hoje em dia, a gente tem 20, 22 alunos, 23 alunos, onde eu dou o mesmo óculos, a mesma armação, o mesmo grau para todo mundo. Isso seria uma igualdade, mas não seria justo, certo? Então, o que é a inclusão? A inclusão é ajustar o olhar, ajustar as atividades, ajustar a sala, ajustar a nós mesmos, né? Para que todos consigam enxergar da mesma forma, né? Eu costumo dizer que a equidade, ela é quando a diferença deixa de ser um problema e ela passa a ser considerada dentro do teu planejamento. Uhum. E quando a gente fala na questão da inclusão, né? Em quem que a gente está pensando quando a gente está falando em inclusão? Primeiro que a gente pensa muito pouco sobre inclusão ainda, né? Na minha opinião, é um tema bem muito novo ainda, né? Então a gente está pensando muito pouco. Porque, veja bem, inclusão para muitos ainda é algo de laudo, né? E não, a inclusão é sobre todos nós. Eu aprendo de uma maneira, você aprende de outra maneira, né? Então, toda sala de aula, ela possui uma diversidade. Ela existe ritmos diferentes, ela tem histórias diferentes, ela tem formas diferentes de aprender, né? E quando o professor, ele entende isso, ele para de ensinar para um aluno ideal, que ele criou, né? E começa a ensinar para um aluno real, onde não é o papel que prende, é o olhar do professor para entender que aquela criança aprende de uma maneira diferente, né? E a gente tem que entender e colocar na nossa cabeça que a diversidade, ela não é uma exceção na escola, ela nunca foi uma exceção na escola, e ela é sim uma regra. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente passa a entender que nós trabalhamos com inclusão todo momento, e não só a presença de um laudo. Sim. Então, o laudo não se faz necessário para que a criança seja incluída. Não, porque o aprendizado, ele não pode esperar um documento, né? O laudo, ele nos dá um norte, sim, ele nos orienta, ele nos dá um olhar mais sensível para aquela criança, mas, assim, o aprendizado, ele se dá com o olhar transformador do professor. Então, muitas vezes, um simples ajuste evita a frustração e resgata a confiança de um estudante. Como, por exemplo, assim, professora, eu não tenho laudo, mas eu não gosto de apresentá-la na frente, porque o público me causa ansiedade. Eu posso apresentar de costa? Pode, está tudo bem. Ele vai cumprir o objetivo dele, entende? Então, a gente tem que entender que antes de qualquer papel, existe uma criança, e que muitas vezes essa criança está pedindo para ser compreendida. E uma simples mudança faz essa compreensão acontecer. Sim. Então, esse seria o papel do professor, né? Ter esse olhar de perceber qual é a forma ou qual é a melhor forma que esse aluno tem para aprender. Exatamente, é isso mesmo. O professor, ele não apenas ensina, o professor tem nas mãos o poder e a autoridade de fazer o aluno acreditar que ele pode aprender sim. Então, quando o professor, o educador, ele muda a pergunta, será que ele consegue, para a pergunta, o que eu posso fazer para que ele consiga? Aí, minha amiga, a verdadeira inclusão deixa de ser teoria e ela vira uma realidade, né? E muitas vezes o professor, 99,9% das vezes, o professor é o primeiro profissional a enxergar o potencial, onde muitas pessoas só viram um limite.
Sim. Então, esse olhar do professor é o que pode tanto favorecer como dificultar esse processo de aprendizagem da criança. Com certeza, porque tudo começa pelo olhar do professor. Se o professor tem uma expectativa baixa, ele vai silenciar o aluno. Já se o professor ele coloca uma expectativa alta, com apoio, vai revelar as capacidades. Nós somos assim, nós temos aquele poder de, quando alguém nos motiva, a gente tende a fazer aquilo algo melhor, né? E o aluno de inclusão não seria diferente, né? Porque alguém acredita primeiro nele, então ele faz de tudo para provar que sim, que ele é capaz, né? Então, o jeito que o professor, o educador, olha para um aluno, ele pode expandir ou encolher o futuro dele. É aquela velha frase, né? Professor, médico mata um, né? Professor pode matar gerações, né? Tudo vai depender do olhar dele, sim. E com isso, o projeto pedagógico ou planejamento pedagógico, ele precisa ser ajustado, e se sim, de que forma? Então, eu acho que, assim, planejar, hoje está sendo uma forma de apagar incêndios. E a gente precisa urgentemente parar com isso e começar a entender que a gente não precisa apagar incêndio. O que a gente tem que fazer é construir caminhos mais acessíveis desde o início da caminhada. Quando a gente pensa em diferentes formas de aprender, por exemplo, formas visuais, forma auditiva, forma prática, por exemplo, eu sou totalmente prática. Eu não aprendo de forma visual, eu não aprendo de forma auditiva. Então, eu consigo aprender muito mais na forma prática. E tem gente que consegue aprender mais ouvindo, mais falando, mais vendo. Enfim, quando a gente para e pensa nessas diferentes formas de aprendizagem, menos alunos ficam pelo caminho. É aquilo que nós colocávamos anteriormente. A sala, ela é diversidade, né? Porque ela tem essas diferentes formas de pensar. Então, um bom planejamento, ele não se separa, ele já nasce acolhendo. E com isso precisa ter estratégias inclusivas, né? Uhum, com E certeza. como seriam essas estratégias? Ou o que seriam, né? Uhum. Essas estratégias, elas são práticas que elas abrem portas, né? Para o aprendizado. Então, às vezes, algo que é bem simples, como permitir que o aluno explique oralmente, em vez de só escrever, permitir que o aluno apresente de costa, como eu falei antes, permitir que o aluno apresente, em vez de um texto, uma música, que é o que ele gosta. Então, olhar diferenciado, né? Estratégia inclusiva nunca foi e nunca poderá ser facilitar. A gente tem a mania de olhar para as pessoas que têm o laudo, mas coitadinho, vamos entender e facilitar. Não, ele não quer facilidade, ele quer sim possibilidades, sabe? Então, ensinar bem é oferecer mais de uma forma de entrar nesse aprendizado. E isso Isso também é é, ensinar bem. sim, e isso também é possível fazer de uma forma que o aluno não se sinta excluído ou rotulado, né? Exatamente, exatamente. Quando a adaptação ela vira parte da cultura da sala, automaticamente ela vai deixar de expor o aluno. Então, escolhas diferentes podem ser oferecidas para todos. E isso é muito importante. Faz com que o nível de aprendizado da turma se eleve cada vez mais, sabe? O aluno, como eu falei antes, ele não quer privilégios. Ele quer, sim, oportunidades reais. Então, adaptar não é destacar, e sim garantir acesso com toda a dignidade possível.
Também acho que é importante a gente falar sobre a rede que essa criança precisa ter, né? A rede de apoio. Uhum. Sim, elas têm uma importância muito grande. Por quê? Porque a inclusão ela não se sustenta num esforço solitário, digamos assim, né? Ela precisa da parceria, ela precisa de diálogo e principalmente de corresponsabilidade, certo? Quando a escola e a família caminham juntas, o aluno percebe que há uma rede inteira torcendo por ele, e isso fortalece a segurança nele, sabe? Então, com certeza é a rede que sustenta aquilo que sozinho a gente não vai conseguir carregar. E a comunicação dessa rede envolve também, além de uma comunicação clara, né, entre pais, a escola, né, a família e a escola, assim como outros profissionais também, né? Exatamente. E existe a palavra-chave para essa comunicação é confiança, né? Essa comunicação, ela não pode ser apenas de avisos formais, certo? A família e a escola, elas têm que parar de tentar disputar a verdade. Elas precisam juntas construir caminho em prol do aprendizado do aluno, sabe? Quando há uma escuta verdadeira, digamos assim, o aluno ele deixa de ficar no meio e passa a ser o centro, certo? Então, quando a escola e a família se aproximam, para essa divisão do educando, e ele passa a ser muito mais compreendido, e com isso o aprendizado vai chegar, né? Uhum. E quais são os desafios, Kate, que você observa que as escolas mais enfrentam nos dias de hoje? Então, eu acho que, assim, o primeiro e principal desafio são avanços em formação e tempo para planejamento, para estrutura, né? E também de construir uma cultura de que inclusão não seja um projeto, mas principalmente um princípio, que ela deixa de ser um projeto e passa a ser um princípio. E que as pessoas entendam, os professores e a comunidade escolar, a família, entenda que a inclusão ela não vai acontecer de um dia para o outro, né? Ela tem que ser uma construção diária, feita de intenção, de estudo, de coragem, né? Quando a gente entender que a inclusão não é um destino, ela é um compromisso que se renova todos os dias, aí ela sai do papel. Sim. E também tem a questão, né, de recursos, capacitação, de formação de profissionais, né? Certo. Essa pergunta mexe muito comigo, porque, assim, a ausência de um recurso, ela não pode se tornar uma justificativa para você não fazer uma adaptação, sabe? Ela não pode se tornar uma justificativa para a ausência de práticas inclusivas. Até porque uma escola verdadeiramente inclusiva, ela nasce da abundância de material e ela nasce com menos abundância de material, na verdade, e mais de uma postura pedagógica comprometida, com uma postura pedagógica de um olhar diferenciado do professor, sabe? Uhum. Menos foco em recursos e mais foco em olhar direcionado ao aluno, né? Investir em estudos contínuos, fortalecer o trabalho colaborativo, adotar práticas flexíveis, devem fazer, são movimentos possíveis, fáceis, e que devem ser feitos urgentemente, né? Então, não, porque a inclusão, ela começa na postura do educador, e nunca no orçamento da escola. E aquele educador que
está tentando fazer tudo isso, mas que está se sentindo impotente por alguma questão estrutural ali, né? Como lidar com isso? Uhum. Olha, quem nunca se sentiu impotente diante de algo, né? Então, acho que a impotência, quando ela surge, quando o professor acredita que precisa, quando o professor acredita que ele precisa dar conta de tudo sozinho, sabe? Só que eu penso assim, ó, na inclusão, o ensino, ela é uma construção coletiva. Sendo uma construção coletiva, obviamente, os limites não vão diminuir o profissional. Na minha opinião, muito pelo contrário. Eu acho que quando o profissional ele tem a consciência de reconhecer os seus limites, isso não vai diminuir ele. Revela a consciência pedagógica, o foco que ele tem no processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, o professor, ele não precisa ser suficiente, ele pode respirar, que ele não precisa e ele não vai ser suficiente sozinho. Até aquilo que nós comentamos anteriormente da questão da rede, né? Para que tudo dê certo, a rede precisa ser forte. Então, professor, o sentimento de impotência vai surgir sim, e é normal. E isso, na minha visão, engrandece o profissional, porque ele está tentando achar diversas maneiras, ele está focando naquele aluno. E você entende que pequenas mudanças que o educador faça mudam a forma como essa criança vai se desenvolver, essa aprendizagem vai acontecer na vida dela? Micros ajustes produzem macros transformações, então, com certeza. Uma introdução bem reorganizada, um tempo ampliado, uma estratégia diferenciada, mínimos detalhes, como nós já mencionamos aqui, pode ser o ponto de virada entre a exclusão e o pertencimento, sabe? Muitas barreiras, elas não estão no contexto, elas estão no contexto, e não na criança, sabe? Quando o ensino, ele se ajusta a pequenos detalhes, a pequenas transformações, o aprendizado aparece. Sim. E a questão da inclusão, além de o aluno se sentir pertencendo a uma turma, eu acredito que a turma também aprenda com isso alguma coisa, né? Com certeza, porque é pedagógico para todos, né? Ela desloca a lógica da competição para a da cooperação. E, além disso, ela pode ensinar competências socioemocionais no século XXI, né? Turmas inclusivas não apenas aprendem conteúdos, aprendem humanidade, né? Inclusão não é sobre aquilo que nós comentamos antes, sobre alguns alunos, é sobre o tipo de sociedade que a gente quer deixar para os nossos alunos, né? Uhum. E, Kate, para os educadores que estão se sentindo inseguros, né, que estão, de repente, entrando nessa fase da vida agora, na questão da inclusão, o que você deixaria de mensagem para eles? Bom, eu digo assim que, pela minha experiência, um educador inclusivo, ninguém se torna um educador inclusivo por um decreto. Isso a gente só se constrói na prática refletida, sabe? Então, a insegurança não vai denunciar a tua incapacidade, jamais. Ela denuncia, sim, o teu compromisso. E o maior risco, né, que a gente corre não está em tentar ajustar, mas em permanecer imóvel diante da situação. Então, não se espere sentir-se pronto para incluir. É incluindo que nós nos tornamos preparados. E não esperem laudo, incluam, porque a diversidade existe. E, na tua opinião, para nós fechar nossa conversa, qual seria o primeiro passo
para que uma escola seja realmente ou se torne realmente inclusiva? Então, toda transformação institucional, ela começa por uma mudança de crença. Abandonar a ideia do aluno ideal e assumir a variabilidade humana como norma. E a partir desse olhar, currículo, avaliação, metodologias, filtros e vão passar a ser pontes, vão passar a ser rampas, enfim, vão passar a ser acesso para o aprendizado, né? Uma escola, ela se torna realmente inclusiva quando ela decide que a diferença não é problema, e sim o ponto de partida dela. Certo, então. Kate, eu quero te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo para conversar conosco, né, sobre esse tema, que, como a gente falou, é um tema que ainda tem sido bastante debatido, ainda é novidade para algumas famílias, né, e eu espero que realmente essa nossa conversa traga luz, tanto para as famílias, quanto para os educadores que estão começando, né, que estão tentando ser realmente educadores inclusivos. Eu espero que realmente todo esse teu conhecimento traga um pouco de luz para quem nos assistir. Eu que agradeço, eu quero dizer que a inclusão, ela nos desafia realmente a rever essas práticas, né? A quebrar preconceitos, a entender que as diferenças não são obstáculos, mas são possibilidades de crescimento coletivo, né? E desejo de coração que que essa nossa conversa faça a gente entender que a gente nunca pode perder de vista que ensinar é, acima de tudo, acreditar no potencial de cada pessoa, né? E uma escola que acredita nisso, ela transforma vidas. Meu muito obrigada. Obrigada a você, Kate. Tenha uma boa noite. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando. Aguarde os próximos.